Paulo das Ervas faleceu. Mas do quê? Do que? Porque nesse domingo, às 18 horas, faleceu o Paulo das Ervas. A pergunta que eu mais ouço, porque trabalhava com ele, nos últimos 2 anos, eu fui me aproximando e fui chegando mais perto desse ícone, desse verdadeiro mestre. Mas afinal, do que ele faleceu? É tanta gente falando um monte de coisa que às vezes nem sabe exatamente do que está falando. É tanta gente pensando e criando expectativas e propostas, ideias e nem sabe exatamente do que aconteceu. É muito fácil eu criar aqui uma polêmica, mas como profissional, amigo e até mais um dos seus filhos adotivos, de coração, é lógico, né? Eu posso dizer para você que tem uma causa sim, senão não teria acontecido. Mas não é o que você está ouvindo ou vendo pela internet. O mais importante é que a maioria das pessoas não sabe como era o Paulo das Ervas no dia a dia. As histórias, as passagens, os ensinamentos. A maioria das pessoas hoje olha o Paulo das Ervas como uma referência, mas não sabe dos medos, das alegrias, das vontades, dos desejos que ele tinha. Quando eu conheci o Paulo das Ervas, eu era mais um daqueles que chegam pedindo ajuda. Era assim que ele realmente aproximava as pessoas. E quando eu cheguei na casa dele, como qualquer outra pessoa, para comprar uma erva para uma situação, ele me recebeu maravilhosamente. Finalzinho da pandemia, do hábito, finalzinho do que nós entendíamos como pandemia, ele ainda estava de máscara, a gente estava de máscara, eu já estava tirando a máscara já, mas ele ainda me recebeu de máscara. E fizemos o nosso pedido, que tinha que comprar, ele nos atendeu sempre com aquela brincadeira toda, aquele jeito meio displicente, mas prestando atenção em tudo. Beleza, fomos embora, pagamos, fomos embora, e eu já achei estranho, porque eu até então achava que o Paulo das Ervas era só um velhinho que vendia planta. Não imaginava o tamanho daquilo. E quando eu cheguei naquela rua ruim, esburacada, difícil de chegar, eu vi aquela placa Lua Crescente Ervas Medicinais, eu falei, ué, acho que esse velhinho não é só um velhinho que vende planta, tem alguma coisa a mais aqui. Só que a hora que ele abriu a porta, de chapéu, calça jeans, sandália, coletinho, não batia. Era um velhinho que vendia planta, mas tinha um cartaz enorme, cheio de certificados e títulos, e não é a mesma pessoa. Era a mesma pessoa. Depois eu fui ver que a grandiosidade do Paulo não estava no que ele ostentava. Embora todos os certificados estavam na parede, por orgulho, por uma questão de quase de mimo dele e demonstração para quem chegava lá. Não era porque ele queria, realmente ele não fazia tanta questão daquela de bater no peito e falar eu sou o cara. Paulo tinha uma coisa que era muito engraçada. Ele era um cara que nos últimos anos conseguiu ter uma estrutura financeira e pagava as contas sem dever nada. E eu nunca ouvi do Paulo um não. Não pode, não deve. Mas o Paulo, ele nunca pagava nada na hora. E eu entendi essa estratégia. Ele queria saber se você realmente valorizava a confiança e ele ganhava a tua confiança. Pois bem, eu sei que eu voltei de lá uns mês depois, e a gente imagina, ele atende muita gente. E quando eu entrei, ele falou, e aí, guri, achou a casa que você estava procurando? Que eu estava procurando uma casa, eu comentei com ele, rapidamente. E eu, na hora, me impactei, eu falei, ué, esse cara lembrou de mim? Mal sabia o tamanho da memória dele. O Paulo tinha uma memória privilegiada. E uma coisa que pouca gente sabe é que o Paulo sofreu um acidente de carro anos antes, muitos anos antes. E a fratura no rosto foi tão séria que ele podia ter morrido realmente na hora. Ele não perdeu um dia de consciência e muito menos 1 grama de massa encefálica. Deus protegeu aquela cabeça. Deus protegeu aquele conhecimento. Deus protegeu aquele homem. A vida toda. E a memória dele era tão boa que quando eu cheguei ele simplesmente lembrou de mim. E aí eu fui descobrindo que o Paulo das Ervas quase não esquecia de nada. Ao mesmo tempo que era uma vantagem, também é uma desvantagem ter um poder. Porque as tristezas dele também não esquecia. As mágoas, as frustrações. Ele aprendeu a passar por cima. Mas como bom pisciano, meio melancólico, era nas viagens que nós fazíamos, nos passeios ali ao redor da cidade, às vezes para olhar as plantas, às vezes para colher algumas ervas selvagens, não dá para plantar em casa. Ele me contava muitas histórias de clientes que se superaram, melhoraram em milhares, história de clientes que chegavam e deixavam ele numa saia justa, às vezes num comentário, num elogio, tanto de homens quanto de mulheres, e ele saía na hora. Ele era muito, muito perspicaz, me ensinou demais.
E nessa de me ensinar, ele foi me mostrando que a vida valia a pena, mas também os motivos para ela acabar. Eu aprendi em 2 anos com esse homem, que talvez eu não tenha aprendido durante 42 anos da minha vida, ou durante os outros 40, né? E nessa semana eu não guardei a data, eu fiz questão de não guardar, mas faz mais ou menos 1 mês e meio que a minha mãe faleceu. E aí, nesse domingo, falece o Paulo. Minha mãe, vítima de uma situação onde o corpo dela foi deteriorando, ela tinha 73 anos, e ficou 24 dias no hospital. Durante esses 24 dias, eu parei de trabalhar. Trabalhava lá com o Paulo, trabalho lá ainda. Sou quiropraxista, para quem não conhece, e terapeuta emocional. Mas ganho por dia. E o Paulo, ele falou, vai cuidar da tua mãe. Mãe, a gente só tem uma. Embora hoje a dona Lia seja um pouco minha mãe também. Mas ele falou, vai lá cuidar da tua mãe. Fica junto com o teu pai. Porque eles moram em São Paulo. Minha mãe morava em São Paulo. E eu em Salesópolis. Moro a 2 quarteirões da casa do Paulo das Ervas. E eu falei, Paulo, mas eu não vou conseguir trabalhar. Ele falou, não esquenta com isso. Eu vou te ajudar se você precisar. Conta comigo. Vai lá, resolve isso. E se precisar de alguma coisa, você me avisa. Eu nunca tive medo, não foi de ficar sem dinheiro porque ele me pagaria ou me ajudaria financeiramente. Nunca tive medo, depois que conheci o Paulo, de ficar sem ter aonde trabalhar. Porque mesmo que eu não trabalhasse lá, por algum motivo, ele me apoiava em tudo. Assim como para muita gente que faz por merecer. Quem abusa, quem abusou dele, ele soube se afastar, mas com muita tristeza. Mas poucas vezes eu vi o Paulo bravo. Vi. Paulo das Ervas bravo. Poucas vezes eu vi ele bravo. Mas às vezes que eu vi ele bravo, eu sabia que tinha um motivo muito justo por trás. Aprendi com o Paulo que política tem que ser feita. Mas eu nunca vi o Paulo reclamar de um imposto. Tem que pagar. A lei é lei, vamos pagar. Nunca vi o Paulo maldizer o governo. E olha que ele era bem político. Fundou partido em Salesópolis, era atuante na política, criou amigos, criou não tão amigos assim, outros não tão amigos assim. A rua onde ele mora, a rua da casa dele, demorou mais de 30 anos para ser, não vou dizer asfaltado porque não tem asfalto ali, hoje é aqueles tijolinhos de concreto chamado bloquete, que um bloqueia o outro mesmo, por isso o nome. E foi graças a uma pessoa muito importante na vida dele que surgiu meio que para fazer isso. E aí, esse amigo do Paulo surgiu, essa pessoa surgiu e ajudou muito o Paulo das Ervas. Ele talvez não saiba o quanto o Paulo gosta dele, mas ele com certeza ajudou muito o Paulo. E foi uma das satisfações maiores da vida do Paulo ver aquela rua sendo reformada e construída de uma certa forma. A equipe que fez a rua, maravilhosa. Caras gentis, amáveis, amigos, alegres, felizes. E o Paulo falava assim, quer ver essa obra aí mais rápido? Tem um truque. Ô moçada, querem um golinho de pinga de cambuci? Aí no final do dia, o pessoal chegava lá e falava assim, seu Paulo, tem um golinho? Aí o pessoal ia lá, tomava um golinho e ia embora. E com isso, pegaram uma amizade, e eu com meu carro para passar para cima e para baixo. Muitas vezes eu vi o pessoal tirar a máquina do caminho para deixar eu passar, porque sabia que eu estava indo trabalhar. Quantos clientes, cadeirantes, eles mesmos levaram para lá, porque a rua era intransitável até então. Quantos carros atolados eu não tirei daquela rua. E não era por lama, buraco mesmo. E o Paulo brigava muito com as autoridades da região. Por muitos anos ele brigou. Aquilo era uma frustração enorme para ele. Um belo dia, um ser divino, com capacidade e condições de fazer alguma coisa publicamente, fez. E foi um dos maiores presentes que o Paulo das Ervas ganhou na vida, aquela rua. Que infelizmente ele aproveitou pouco, mas ele pôde ver dia a dia aquela rua sendo reformada. E o orgulho estampava no rosto dele. Hoje, o Paulo das Ervas morreu, mas em cada tijolinho daquela rua tem o nome dele. Em cada planta daquela casa tem o nome dele. Cada erva daquela casa tem o nome dele. Em cada detalhe daquela casa tem o nome dele. Obviamente, o nome da dona Lia está logo do lado, porque ele amava aquela mulher, ele amava ela. Do jeito dele, fazia de tudo para agradá-la. Nem sempre ele conseguia, como todo ser humano, casado, não agrada 100% toda hora. Mas o que ele podia fazer, ele fazia. Ele era um cara que, se você falasse, Paulo, eu preciso de tal coisa, e ele soubesse que realmente era importante, na hora ele faria. Dificilmente o Paulo perguntava por quê. Olha que interessante. Mas ele falava assim, tem certeza? Tem.
Tá bom. Quando eu fui comprar meu carro, eu queria um carro grande, eu sempre gostei de carro grande, era um sonho meu. Eu tinha um carrinho pequenininho, 1.4, mudei para um carro grande, motor grande e o medo de não dar conta. Eu sentado na soleira da porta dele, com ele fazendo as caixinhas para mandar para o correio, que era o som que eu ouvia do Paulo das Ervas, era o som daquela fita abrindo, né? Aquele som da fita abrindo é um som que me marca demais hoje em dia. E hoje a Isabela trabalha com o Paulo, faz plenamente. E aí eu sei que eu, sentado na porta da salinha dele, e ele ali ouvindo a missa, muito religioso demais. Falei, Paulo, eu tô a fim de fazer uma loucura. Ele, sem saber o que era, ele falou, faz. Loucura é bom, ajuda a gente a trabalhar mais, porque a gente tem que pagar a loucura que faz. Falei, a loucura é essa aqui. Mostrei o carro, ele falou, compra. Falei, Paulo, mas isso eu não consegui pagar. Ele falou, como não vai pagar? Você trabalha? Vai pagar. Você consegue pagar. Falei, Paulo, mas ele gasta muita gasolina. Ele falou, gasta. Mas, e aí? Só por isso você não vai comprar? Paulo, mas é muito dinheiro. Ele falou, mas tem que pagar à vista? Não. E eu lembro, isso eu posso contar, porque quando eu comprei o carro, eu estava tentando transferir uma parte do dinheiro que eu tinha do outro carro para o dono do carro. Foi a primeira vez que o Paulo olhou para mim e me questionou. Ele tinha saído e o dono do carro tinha chegado e eu não conseguia transferir para ele. Eu tinha o dinheiro na minha conta e eu não conseguia transferir para o cara porque excedia o meu limite do Pix. E ele não estava. E eu cheguei para a dona Lia e falei, dona Lia, a senhora acha que o Paulo pode me ajudar? Eu estou com dinheiro na conta, mas eu não consigo transferir para o cara agora. E o cara tá aí, veio buscar o dinheiro, né? Ele me trouxe o carro. Aí ela falou assim... só com ele. Quando o Paulo chegou, antes dele chegar em mim, a dona Lia já tinha conversado com ele. E foi muito engraçado porque ele chegou e falou assim, Reginho, tá, não sei o quê. Aí falou, cumprimentou o rapaz e falou assim, vamos dar uma volta no Jipão. Tava pajeiro. Vamos dar uma volta no Jipão. Não, Paulo, mas eu preciso pagar. Não, vamos dar uma volta no Jipão primeiro. Não, mas eu preciso pagar. Vamos dar uma volta no Jipão primeiro. Mas, Paulo, eu preciso pagar. Vamos dar uma volta no Jipão primeiro. Quero ver o carro. Se não tiver bom, a gente já devolve. E, Paulo, não tem como depois. Vamos lá comigo. E insistiu, e eu nem entendi por quê, porque eu não vi a dona Lia falar com ele. Ele entrou no carro e falou assim, pega a subida, que a rua é inclinada, pega a subida, vai, vamos subir, vamos ver se esse carro sobe. Na época era terra ainda. E o carro subiu, ele falou assim, ele bateu na minha perna. Pois bem, ele falou assim, o que tá acontecendo que você tá com essa cara? Ele já sabia, mas falei, Paulo, eu tô precisando pagar o cara, eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas tá na conta preso. Ele olhou pra mim e falou, quanto é? Pra mim era muito dinheiro. Graças a Deus pra ele não era tanto. Ele falou, é só isso? Mas ele não falou só isso de é pouco. Ele falou, é só isso, não tem mais nada. Se tivesse mais, ele faria também. Eu falei, é só isso. Ele falou, tá bom. E dá os dados da conta dele. Aí você vai me devolver, né? Vou confiar em você, hein? Foi a única vez que ele falou isso pra mim. Eu falei, eu acho que eu vou te devolver, o dinheiro tá na conta. Então tá bom. E eu lembro que a gente desceu, e ele chamou o rapaz lá na sala dele, me tratando como um filho, como se fosse uma criança. Ele falou, fica aí, vou resolver. Papai vai resolver. E quando ele saiu, ele me viu apreensivo. Ele só fez assim. Aquele gesto nunca mais eu vou esquecer. Então quer dizer assim, fica tranquilo, filho. Eu sei que você vai me pagar, mas eu já resolvi aqui pra você. Coisa mais delicada não foi o que ele fez. O sorriso dele quando me viu com o carro. O orgulho de um pai vendo realmente o filho conquistar um desejo, um sonho. E fora tantas outras coisas que ele me deu. Coisas muito simples. Ele sabe que eu gosto de doce como ele gostava. E eu nem imaginava que a gente era tão amigo. Aliás, tem uma coisa para falar sobre isso, que foi um momento muito importante para mim. Mas ele ele tinha ido para Mogi com a dona Lia, e ele chegou, ele falou assim, olha, Reginho, ele me chama de Reginho às vezes, italianinho, malereta. Ele chegou, ele me trouxe uma tigela, igual a dele, comprou duas. Ele falou, olha, essa aqui é para você comer doce e não ficar pedindo a minha, tá? Então você come na tua e eu como na minha. Se você não fica me pedindo a minha emprestada, tá bom? Eu não vou te emprestar. Singelo. Quando, um ano antes de conhecer o Paulo, eu gosto muito de astrologia, não entendo muito, mas gosto. Uma amiga minha, Paloma, maravilhosa, ela falou assim pra mim, você vai conhecer um homem e ele vai te chamar de filho, e ele vai te ajudar muito. Como assim, Paloma? Você vai conhecer um homem e ele vai te chamar de filho, ele vai te querer como um filho, de verdade, e ele vai te ajudar muito. Passou alguns meses, eu encontrei o Paulo, e no final daquele ano passado, parece que eu vivi com o Paulo 30 anos, mas faz 2 anos que eu conheço o Paulo, 2 anos e pouquinho. No final daquele ano foi um comentário. E o comentário foi o seguinte. Eu cheguei lá um dia e eu não morava lá ainda. Eu estava baseado na casa de alguns amigos lá em Salesópolis. Um dia eu conto essa história inteira para vocês. Deixa aí no comentário se vocês querem entender como é que foi a minha trajetória até o Paulo das Ervas. Eu
conheci a cidade de Salesópolis em 2010, então tem muita coisa para contar. E aí eu sei que eu cheguei na casa dele, ele tava lá sozinho, sentado. E aí, guri? E aí, Paulo, tudo bem? Dona Lia não tava? Ah, então tá bom, não quero ficar te atrapalhando aqui. Falei, então eu vou lá pra casa dos meus amigos, depois mais tarde eu volto. Eu lembro que eu dei 2 tapinhas na perna dele assim. Tchau, tio. E levantei. Ele falou assim pra mim, isso eu jamais vou esquecer. Ele falou, tio não, moleque. Eu gosto de você como um filho. E eu saí, a lágrima desceu, embora eu tenha o meu pai, que eu amo de paixão. Ouvir um homem como Paulo das Ervas chamar de pai, te colocar como filho, mais um dos filhos desse ícone, é algo que eu não esperava naquele momento. Eu raramente chamei ele de paizinho, pai. Eu sempre guardei esse título com muito carinho, mas eu tinha ele como um pai. Mais um pai. Esse pai é o racional, meio durão, meio bravo, mais molinho, tá com 73 anos, tá mais molinho. Mas o Paulo era o pai coração. Era o pai que sentava comigo e falava assim, vem cá, filho, vem, senta aqui com o papai. Vamos conversar. E ele me chamava de Reginho, ou de italianinho maledetto. Chegou, italianinho maledetto. Ai, como está? Tudo bem? E eu, às vezes ensinava uma palavra ou outra em italiano para ele, ficava todo contente. E daquele dia em diante eu tive 2 pais e 2 mães. E a minha mãe, mesmo aqui canceriana, galinha de querer os pintinhos embaixo das asas, ela falava assim, vai lá, filho, vai lá porque eu sei que você tá bem cuidado. Vai lá que eu sei que eles te protegem. Agora vai me proteger também. Vai continuar me protegendo. Então, para você que está passando por uma situação de luto, eu vou dizer, a vida, ela não para até a tua própria vida acabar aqui na Terra. E a gente tem várias formas de levar tudo isso. A tristeza é inevitável, mas não é porque a tristeza é inevitável que ela tem que ser diária. Não é porque a tristeza é inevitável que ela tem que ser obrigatória. Porque a alegria também é uma opção. Não é a alegria de que, graças a Deus, Paulo das Ervas morreu. Tem muita gente que está pensando assim. No meu caso, não é o seu, talvez. Acredito que não seja. Mas a alegria dele também é uma opção para trazer no peito. A musicalidade, a brincadeira, o riso, sempre uma piada, sempre uma forma de deixar a coisa mais leve. Se fosse ele, talvez, fazendo esse vídeo, você estaria rindo muito. Não sei fazer como ele fazia. Sei brincar, sei contar piada, mas não sei fazer. E nem quero tentar jamais imitar o Paulo das Ervas. Dona Lia falou outro dia para mim, logo no dia seguinte que ele faleceu. Não, foi antes. Foi no sábado. Foi um rapaz que eu tinha atendido e que o Paulo também tinha atendido. E eu atendi ele. Sou terapeuta, trabalho lá também e atendi o rapaz. A dona Lia falou assim, quer o jaleco verde? Eu falei, não quero não. Não porque eu não mereça, porque quando o Paulo comprou o jaleco verde, tem uma foto, acho que a dona Lia tem essa foto, que ele me pôs o jaleco para vestir também. Ele falou, é uniforme aqui, você vai ter que usar o jaleco verde também. E se eu usasse no dia a dia normalmente, tudo bem. Mas eu não tinha movimento, eu precisava de movimento com os braços. E eu falei, Paulo, eu não tenho como usar o jaleco porque eu preciso de movimento. Você não levanta o braço, não torce as pessoas, eu faço. Então deixa aí que eu uso. Eu nunca usei aquele jaleco para atender. E não usaria. Eu falei, dona Lia, não tem essa moral toda. Ela falou assim, você acha que não? Eu acho que não. Fora que é muito fácil as pessoas confundirem o fato de você estar usando o jaleco porque alguém tem que usar, porque senão vai jogar fora a roupa, e confundir a ideia de que você está usando para tentar se promover ou para tentar fingir que é o Paulo das Ervas. Isso eu disse, mas pensariam. E a massa, como disse um amigo meu, ela é cruel. Enquanto ela não vira uma lasanha e você come, ela é cruel. Paulo das Ervas morreu. De quê? Essa pergunta eu só posso responder de uma maneira. E a resposta é, ele morreu porque acabou. Ele morreu porque não está vivo fisicamente. Ele morreu porque chegou a hora dele. A dona Lia é a única que pode dar mais detalhes. Qualquer outro comentário na internet é especulação por enquanto. Eu vou dizer para você, como ele mesmo diria, viva a vida. Viva, só viva. Continua vivendo. Respirando, andando, continua vivendo. Adeus ao Paulo das Ervas, só fisicamente. O resto continua tudo aí. Eu espero que você também perceba isso. Pessoas que se foram só na carne, não se foram de verdade. Tudo que elas deixaram, tudo que você lembra está aí. Você que escolhe como viver agora. E eu não vou ficar triste e colocar a culpa no Paulo das Ervas. Ele não merecia a minha tristeza. Mas eu posso ficar alegre e dizer que é uma homenagem para ele. Aí vale a pena. Ele era muito importante para mim, assim como para muita gente. Ele não merece a minha tristeza, mas ele merece o meu orgulho de ter conhecido o Paulo das Ervas. É isso. Grande abraço. Até mais. Viva a vida. Viva o Paulo das Ervas.
Que notas soam, sombra e luz. Vem, violão, me atender, descrever o amor de irmão. Eu te entrego o coração, pra solidão que eu for viver. Tem sons que ninguém imagina. Meu ódio então aproveita pra vir conversar. Abro meu peito pro ódio cumprir sua sina. O ódio se encontra com amor e eu começo a cantar. Carinho por você, que cantar ao sofrer. Que notas soam, sombra e luz. Vem, violão, me atender, descrever o amor de irmão. Eu te entrego o coração, pra solidão que eu for viver.